Super-herói é tudo igual? Quem tá do lado de fora do mundo dos quadrinhos, das nerdices, pode até achar mesmo que super-herói é tudo igual. Mas existem diferenças entre a linha editorial das duas maiores editoras. A Marvel tem um estilo, a DC tem outra. Você nunca percebeu isso? Pois é, essas diferenças já foram inclusive mais gritantes no passado. Quem é fã, quem acompanha, sente isso. Mas esse vídeo aqui é para responder uma pergunta em específico. Qual das duas editoras é a mais sombria? Bora dar uma olhada nas diferenças, mas também no que a Marvel e a DC têm em comum. Você pode se surpreender. Trunks, Peter aqui! Galera, desde que o mundo é mundo, Marvel e DC são concorrentes. E essa competição muitas vezes chegou perto da rivalidade aberta. Uma sentia que tinha que derrubar a outra, rolava até mesmo espionagem, vazamento de informações, sabotagem na gráfica, tipo, provocação na mídia. O mundo dos quadrinhos ali pelos anos 60 e 70 era terra de ninguém, faroeste. Esse tempo já passou. Eu posso até garantir pra você que esse climão de quase briga já acabou tem décadas. É você que fica puxando treta com teu amigo. E agora chegou a hora de acabar de vez com uma das polêmicas mais antigas. Qual das duas é a mais sombria? Marvel ou DC? E a resposta definitiva tá aqui, nesse vídeo. Então já manda a tua inscrição para ficar sempre acompanhando o que acontece de mais atual no mundo das nerdices, dos super-heróis, dos quadrinhos, dos cinemas, de tudo, né? E lembrando que tem vídeo antecipado todos os dias para quem é membro assinante do INED. Vídeo antecipado, vídeo inédito também. Então convido você a ser um membro assinante do canal INED, tenho certeza que você vai gostar pra caramba. É só você que já tá inscrito, tocar aqui embaixo, fazer parte do nosso clube de membros. Então vamos lá, senta que lá vem história, galera. O Superman, ele surgiu em 1938 chutando bundas, né? Apavorando o mundo inteiro. Caramba, o que era aquilo? Era um personagem colorido que usava cueca por cima da calça. Pô, chegou num quadrinho segurando um carro, coisa de louco. Ele usava os superpoderes dele pra combater o mal. Era tudo muito simples, muito mais inocente. Que a gente está falando agora de revistas que naquele momento estavam de olho no público infantil ou juvenil. Não existia revista sombria, por assim dizer, ok? Tanto Marvel quanto DC ainda não existiam com esses nomes que a gente conhece. Mas as editoras que queriam formar essas duas gigantes depois eram todas muito parecidas. Ninguém fugia dessa linha mais leve. Até mesmo quando as histórias em quadrinhos mostravam crime ou os heróis lutando na Segunda Guerra Mundial, era sempre um lance mais fantástico, mais bobinho, ou seja, era feito realmente para público infantil e juvenil. De vez em quando rolavam umas coisas mais estranhas, né? Tipo Batman pendurando vagabundo lá enforcado, ou Superman capotando um bandido. Mas era raro isso, de novo, era foco realmente na garotada. O Kisu começou a ferver nos anos 50. Nessa época, revistas de terror e revistas de crime começaram a vender mais do que revistas de super-heróis. Então ali o negócio ficou sombrio de verdade, naquele ponto ali. Ficou sombrio mesmo, mas lógico, com revistas de terror desse estilo. Ao mesmo tempo, essa foi a época em que o governo dos Estados Unidos caiu em cima do que eles achavam que era uma influência negativa dos quadrinhos. Ou seja, a gente teve um período em que a podreira comia solta, mas durou pouco. A intervenção do governo, né, e a autocensura acabaram com aquele caminho. Editoras fecharam, as que ficaram tiveram que se adaptar. Foi aí, nesse ponto, que a DC investiu em algumas das histórias mais bobas dela, né? Era Superman movendo o planeta com corrente, era Batman com uniforme de várias cores, Kryptonita rosa, era vilão gorila, foi aquela cafonice só. O cenário só começou a mudar nos anos 60. Ali, nos anos 60, nasceu a Marvel, que a gente conhece hoje. A Marvel publicava histórias de terror e ficção mais leves, do jeito que a censura deixava. Mas Superman e Liga da Justiça ainda vendiam muito. O editor da Marvel pediu pro Stan Lee inventar alguma coisa que pudesse concorrer com a DC. Stan Lee deve ter falado alguma coisa do tipo, deixa comigo que eu resolvo, né? E resolveu mesmo. Stan Lee vinha daquelas histórias mais sérias de terror e ficção, então ele criou heróis diferenciados. A origem do Hulk é basicamente uma história de monstro. A origem do Quarteto Fantástico segue nessa mesma linha. Então Stan Lee criou uns personagens esquisitos. É moleque mordido por aranha radioativo, é feiticeiro, é mutante, é deus nórdico, era estranho pra aquela época. E aquilo funcionou pra caramba. Pegou a galera de surpresa, estava muito acostumado com aquele universo fantástico da DC. O público estava cansado das histórias bobinhas da DC dos anos 60. Ao mesmo tempo, o Stan Lee desenvolveu outro conceito. Misturar problemas reais com os problemas dos super-heróis. Foi uma ideia assim de explodir cabeças. O Peter Parker era um excluído da escola. Então identificou com muita gente, com muita garotada. O Tony Stark tinha um problema cardíaco, era alcoólatra. O Bruce Banner queria se livrar do Hulk, era uma praga pra ele, era um karma. Era uma pegada muito mais séria, percebe? Não era uma felicidade, às vezes, ser super-herói. Era algo bem mais sombrio do que aquilo que a DC estava fazendo naquela época. E a Marvel foi ganhando terreno, foi vendendo cada vez mais. Então a Marvel é mais sombria, Peter?
Se você me perguntasse isso 50, 40 anos atrás, eu diria que sim. A Marvel é mais sombria. 50, 40 anos atrás. O lance é que a DC não dormiu no ponto, a DC continuou pensando. Os caras acordaram pra vida, finalmente. Nos anos 70, as histórias do Batman já começaram a ficar bem mais sombrias. Eles deixaram de lado aquela imagem do seriado da TV, sabe? Aquele Batman fanfarrão que pegava onda, né? Com pranchão. Mas não foi só no Batman. O arco do Arqueiro Verde, do Lanterna Verde, cruzando os Estados Unidos, foi um clássico da época, sabe? Que mostrava racismo, mostrava drogas, mostrava vários problemas do país. Foi uma das primeiras revistas grandes a romper com a autocensura. A DC foi despertando. Ainda assim, dá pra dizer que as diferenças continuaram literalmente por décadas. Isso ficou muito claro, por exemplo, no mega crossover Liga da Justiça Vingadores de 2003. Porque os heróis da Marvel chegaram no universo DC e ficaram chocados. Tinha museu do Flash, tinha estátua do Superman nas ruas. A polícia chamava o Batman por um sinal. Era como se os heróis da DC fossem cultuados pelo povo. A galera da Marvel achou que a galera da DC era tipo uns ditadores daquele mundo. Tipo, eram todos autoritários, sabe? Líderes. Por outro lado, os heróis da DC foram parar na Marvel e também ficaram chocados. O povo perseguiu os mutantes. Pra galera da DC, o universo Marvel era mal cuidado. Os heróis eram uns vagabundos, não faziam nada. Que bando de herói é esse aqui que não tá junto com o povo? Ou seja, mesmo em 2003, estamos falando de 2 décadas atrás, ainda tinha essa visão mais ou menos estereotipada dos dois universos. Mas é importante lembrar, aliás, muito importante lembrar, por exemplo, que 2 clássicos mega sombrios dos quadrinhos são produtos da DC. Watchmen e Batman Cavaleiro das Trevas, que pra mim é divisor de águas. O Watchmen desconstruiu os super-heróis numa realidade sombria até o talo. Já Cavaleiro das Trevas recriou o Batman, tipo, foi o prego no caixão do Batman alegre dos anos 60, por isso que eu falo, é um antes e depois. Na boa, aquilo ali foi uma mudança na indústria dos quadrinhos dos super-heróis. E eu queria destacar que essa transição, essa mudança do Batman, só foi possível graças ao talento de um escritor chamado Frank Miller, que eu tive o prazer de conhecer no Imagine Land em 2023, espero que ele volte, ele vai voltar pro Imagine Land também. O Frank Miller já tinha feito exatamente a mesmíssima coisa com o Demolidor antes. Antes do Frank Miller, o Demolidor era quase um clone do Homem-Aranha, tipo, herói urbano também, aquela coisa bem similar ao Homem-Aranha. Pô, o maluco tava lá fazendo piadas na hora de combater o crime, tipo, parece que tava copiando o Peter Parker. Você consegue imaginar o Demolidor engraçaralho? Ele era. Depois do Frank Miller, o Demolidor virou um dos personagens urbanos mais sinistros da Marvel. Então o que eu quero destacar, na verdade, é que rolou muita troca de escritores e desenhistas entre as 2 editoras. Isso meio que foi tornando Marvel e DC muito parecidas. Foram trocando figurinhas. Depois do ano 2000, eu diria com convicção que não dá mais pra dizer esse estilo é Marvel, aquele estilo é DC. Não dá. Pra mim, o único diferencial é a mania da DC de fazer mega saca toda hora e resetar o universo de 2 em 2 anos. Isso é uma coisa muito peculiar da DC. Ainda tem muita saga cósmica na DC. Mesmo assim, a Marvel foi por um caminho parecido em 2015 com Secret Wars. E a gente tem que levar em consideração também, galera, que a DC investiu em selos alternativos para histórias mais maduras. Por exemplo, Vertigo, agora DC Black. Já a Marvel tentou fazer abordagens bem parecidas com selos Epic e Max, sem muito resultado. Agora a Marvel ressuscitou o universo Ultimate. Então a gente pode ver um retorno de histórias ainda mais sombrias, porque quem acompanhava Ultimate sabe disso, eram coisas bem menos alegres do que era no canônico, no meio-meia. Então, ok, qual é o meu veredito? Qual das 2 é a mais sombria? As 2 editoras se nivelaram. As 2 produzem histórias mais vibrantes, mais épicas, mais cósmicas para um tipo de público. Mas as 2 também produzem material mais pé no chão, mais pesado, mais maduro. Ficou no mesmo nível. As 2 têm personagens com fases boas e personagens com fases ruins. Faz parte. O tempo acertou o mercado, o tempo nivelou o mercado. E qual que é a tua opinião? Você concorda? Você discorda? Quer conhecer o Imagine Land? Então vem para o nosso grupo do WhatsApp para você receber as novidades, para você concorrer a ingresso. Vai acontecer em julho. Todo ano, em julho. Você não quer estar lá com a gente? Esse ano já tem alguns talentos confirmados. Vai ter o Kiko do Chaves, vai estar lá. Tem muita gente confirmada já. Então, tô convidando você a entrar no nosso grupo do WhatsApp para você receber as novidades, para você receber promoções também e concorrer a vários ingressos lá dentro. Quem sabe você não me encontra dentro pra gente trocar uma ideia lá no Imagine Land. Então, toca aqui embaixo, entra no nosso grupo do WhatsApp. Toca aqui agora, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso é importante pra caramba. Obrigado de coração, galera. É sempre bom contar com você aí desse lado. Tamo junto, até a próxima. Fui!